Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Para quem não me conhece, me chamo Marcelo, tá? Sou da Renovação Carismática Católica. Pertenço à Igreja Católica Apostólica Romana. É uma alegria muito grande para mim estar gravando esse vídeo, onde nós estamos fazendo aí um estudo, né, da Carta de São Paulo aos Romanos. É uma alegria muito grande, a convite do nosso coordenador arquidiocesano, do Matheus Bertolini, estar refletindo e trocando um pouquinho de experiência com vocês em relação ao estudo da Palavra de Deus. E para a gente poder, né, estar fazendo esse momento de formação, de estudo da Carta de São Paulo aos Romanos, eu estou aqui junto com meu amigo Carlos, né, que vai estar me acompanhando aqui, ministrando algumas músicas, para que a gente possa não somente fazer uma reflexão, mas também um momento oracional, né? Porque não tem como nós refletirmos a palavra de Deus sem nós fazermos a nossa oração, de pedirmos a graça do batismo no Espírito Santo, para que ele nos dê o entendimento de tudo aquilo que Deus deseja realmente revelar ao nosso coração. E para a gente poder começar a nossa espiritualidade, o nosso momento de reflexão, nada mais certo do que a gente realmente agora clamar o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que o Espírito Santo nos dê entendimento, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que tudo aquilo que nós vamos meditar, e eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, não é uma pregação, é um momento de ensino, onde nós vamos mergulhar hoje na Palavra de Deus. E eu tenho de forma especial aqui comigo a palavra, né, a Bíblia Ave Maria, edição Estudo, onde nós vamos estar refletindo aqui o capítulo 7 de Romanos. E eu gostaria que você estivesse bem atento. Você que está aí do outro lado, acompanhando esse vídeo de formação, foi distribuído, né, para todos os pregadores da nossa arquidiocese, para que estivesse aí cada pregador falando sobre um tema específico. E eu fiquei aí para estar refletindo com vocês o capítulo 7. E para mim é uma alegria muito grande, né, estar entre irmãos, podendo aí partilhar da palavra de Deus, refletir, mergulhar nas entrelinhas e entender um pouquinho mais daquilo que, aquela grande referência que é Paulo apóstolo para nós, como grande pregador da palavra. Então que você peça agora o Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, que ele te abra um entendimento, que ele te dê sabedoria, discernimento, para que junto comigo nós possamos compreender o que Deus tem a dizer. E nesse momento o Carlos vai ministrar uma música a nós, e que você, na onde você está, da forma que você está, coloque-se à vontade diante de Deus e peça sobre você o Espírito Santo de Deus agora. Nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração para que nós possamos acolher a Tua palavra. Dá-nos discernimento dos Espíritos, dai-nos palavras de sabedoria, de ciência, para que a gente possa falar aquilo que verdadeiramente o apóstolo Paulo quis dizer, principalmente nesse capítulo 7. Nós pedimos, vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Por ti, sopra em nós, sopra em nós. Ilumina o nosso Somos teus filhos, ó Pai. Ilumina o nosso coração agora. Nós pedimos, Jesus amado, dai-nos o batismo no Espírito Santo. Dai-nos a compreensão da Tua palavra. Dai-nos a compreensão daquilo que o Senhor deseja nos instruir nesse dia. Nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, age poderosamente sobre cada um de nós. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Traz o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Pede sobre você o poder e a ação do Espírito. Ó vento impetuoso, vem nesse
nesse lugar. Fortalece o que é fraco com o seu poder. Com o teu poder, traz o céu a meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo com o seu poder. Vem. E para nós podermos refletir essa palavra, nós iniciamos pelo sinal da Santa Cruz. Livra, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós não podemos refletir a palavra de Deus sem antes invocar a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia com você. Algumas pessoas ainda não conhecem, né? Mas é uma Bíblia muito usada pelos pregadores hoje em dia, que é a Bíblia da edição Ave Maria, que na verdade é uma Bíblia de edição estudo, né? E ela tem grandes rodapés, com grandes explicações para nós, para que a gente possa ter uma compreensão maior da palavra de Deus. Para nós começarmos a leitura do capítulo 7, eu gostaria que você entendesse bem o título da leitura que nós vamos ler. Capítulo 7, versículo 1, seguintes, começa dessa forma. O cristão é livre dos entraves da lei. Presta bem atenção nisso. O cristão é livre dos entraves da lei. Diz assim Paulo, quando ele escreve o capítulo 7. Ignorais, irmãos, fala aos que têm conhecimento jurídico, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, e se tornar mulher de outro homem, será chamada de adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, da maneira que possa, sem se tornar adúltera, poderá se casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei, que nos mantinha sujeito, dela nós temos nos libertado. E nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sobre a autoridade envelhecida da letra. Meus queridos, o que eu gostaria de mergulhar com vocês nessa palavra hoje, de Paulo capítulo 7? Nós vamos perceber que Paulo, ele fala muito de uma lei. E que lei é essa? A lei que a palavra de Deus se refere é a lei de Moisés. Nós sabemos que antes da manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o judeu teve muita dificuldade, né? Os judeus, eles tiveram muita dificuldade para aceitar Jesus e para aceitar uma nova aliança, pela morte e ressurreição de nosso Senhor. E nós sabemos que a lei do Antigo Testamento, que foi perpetuada por muitos profetas, ela era uma lei seguida com rigidez, uma lei regida ao pé da letra, eram leis severas, mas leis que nos aproximavam verdadeiramente de Deus. Só que nós vamos ver que Paulo fala que nós já não estamos mais sujeitos a uma lei. Mas essa lei é a lei imposta pela lei de Moisés. Nós sabemos que em outra palavra, não me lembro agora de cabeça o versículo, mas aonde Jesus fala assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Mas ele quer dizer que ele veio trazer essas leis a uma perfeição, porque não era uma lei perfeita, ainda não era uma lei verdadeiramente com capacidade de salvação. E Jesus, ele instaura uma nova lei. Só que o mais interessante é que a comparação que Paulo faz da lei é como se fosse um casamento.
Quando um casal praticamente se reúne, assume um matrimônio diante do altar de Deus, esse casal faz um juramento. E esse juramento é até que a morte os separe. Nós sabemos que qualquer pessoa, por exemplo, que tenha assumido em si o sacramento do matrimônio, se ela unir-se a outra pessoa, ela estará em adultério. Mas se a morte de ambos acontecerem, ou da mulher ou do homem, eles estarão livres para assumir um novo relacionamento. E nós sabemos que havia um casamento entre os judeus, o povo de Deus, e a lei. Só que no momento que Jesus, ele morre por nós, dando a sua vida, morre naquela sexta-feira santa, no sábado de aleluia ele desce à mansão dos mortos e ele ressurge no domingo de Páscoa. Esse Jesus que veio nos trazer a boa nova do Evangelho, ele simplesmente instaura uma nova lei. Mas nós sabemos que todos aqueles que morrem em Jesus está livre para assumir uma nova lei. Porque nós sabemos que temos uma natureza pecadora, já já a gente vai ver isso. Nós temos uma natureza que tem em si, no seu próprio cerne, uma tendência àquilo que é mal, como diz a própria palavra, né? Nós temos as concupiscências que nos atrai e nos leva ao pecado, que nos leva ao erro. Nós temos uma inclinação muito mais ao mal do que ao bem. Mas todo aquele que aceita o senhorio de Jesus Cristo, morrendo com Ele, mas morrendo para o pecado, morrendo para uma vida velha, morrendo para uma vida estragada, ressurge com Jesus, mas ressurge também em uma nova lei. E essa lei que não é para nós um fardo, essa lei que para nós não é um julgamento, não é uma lei que nos condena, como a lei do Antigo Testamento nos condenava. Existiam muitas leis do Antigo Testamento, por exemplo, que eram leis duras, severas. Nós sabemos que nós vemos tantas passagens do Evangelho, por exemplo, quando vão apedrejar aquela mulher adúltera, nós vamos perceber que eles vêm e dizem, né, para o próprio Jesus, olha, a lei de Moisés diz que uma mulher pega em adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. E Jesus então olha para eles e diz, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós vamos perceber que os judeus, o povo daquela época, da igreja ali primitiva, eles eram muito severos à lei. E eles queriam fazer da lei uma lei de vingança, uma lei de julgamento. E nós sabemos que Deus não é assim. Deus, ele é justo, mas ele é amor, ele é misericórdia. Ele veio para salvar o seu povo. E aí o Senhor vem dizer para nós que nós não estamos mais sobre a lei, porque nós morremos com Ele para ressuscitarmos com Ele. Eu queria continuar a palavra de Deus. Diz aqui assim, antes de entrar no versículo 7, morte do homem velho e a vida no Espírito. No versículo 7, antes de nós entrarmos, diz assim, a letra mata. Presta atenção no que diz. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Fazendo referência a Êxodo 20:17. Foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu andava, estava sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida, e eu morri. Assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me levou à morte. Por seguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Então o que é bom tornou-se causa de morte para mim. De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio daquele que é bom, ou do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Continuando. Impotência da lei diante do pecado. Sabemos de fato que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal. Isso aqui é Paulo dizendo, irmãos. Vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se eu
não faço o que quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que faço, mas é o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Para nós resumirmos esse capítulo, nós vamos perceber que existem duas leis. Uma lei que nos impede de aproximar-se da salvação e aceitar a boa nova, que é uma lei antiga, mas que foi aperfeiçoada pela paixão e morte de Jesus. E nós vemos também uma lei pecaminosa que Paulo está revelando que mora em nós. Que muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, nós fazemos. Se nós pegarmos, por exemplo, para nós entendermos isso, essa lei que mora dentro de nós, e que é uma luta constante, é uma luta que vai durar e perpetuar-se até o dia do nosso julgamento. Nós sabemos que quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados para desfrutar de uma vida em Deus e na presença de Deus. Nós sabemos que Adão e Eva não comeram nenhuma maçã, isso é simplesmente uma simbologia usada por muitos. Mas nós sabemos que o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Eva então comeu e ofereceu a Adão, é o fruto, na verdade, do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que o pecado de Adão e Eva, na verdade, foi o pecado da desobediência, porque não ouviram a voz de Deus, apartando-se o ouvido da verdade para ouvir a voz da serpente, que é, na verdade, simbolizada como Satanás, o demônio, como queiramos. E nós sabemos que a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, o homem já não pôde mais viver na amizade de Deus. O homem já não pôde mais viver no paraíso, já não pôde mais desfrutar de uma vida e contemplar a face de Deus. E por isso eles foram expulsos do paraíso, e nós trazemos em nosso corpo essa lei pecaminosa que o pecado imprimiu em nossa alma. Todos nós temos uma tendência muito grande pela nossa concupiscência de inclinar-se ao mal, muito mais do que para o bem. E Paulo está nos dizendo isso. E essa lei, ela está dentro de nós, é uma luta constante. Alguns santos na história da igreja dizem que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o reino de Satanás. O mundo é o sistema que rege a nossa volta. A carne são os nossos desejos, os nossos instintos, as nossas inclinações. E o reino de Satanás, que é o diabo, é o último caso que nós devemos pensar. Mas o mais interessante, irmãos, é nós entendermos que existe uma lei que está instalada dentro de nós, que na verdade nos inclina, nos tenta, nos seduz para o mal. E se nós não vivermos uma vida segundo o Espírito, se nós não vivermos uma vida segundo aquilo que Deus quer, provavelmente nós perderemos a eternidade. Paulo vai dizer bem assim: não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim, vai dizer o versículo 20. O pecado mora em nós. Se nós pegarmos a palavra de Deus se eu não me engano aqui, no capítulo 6, versículo 23, basta a gente voltar um pouquinho, vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado corrompe e nos priva de ver Deus, de sentir Deus e de um dia contemplar a face de Deus. Paulo está nos dizendo que nós estamos numa luta constante, que precisa ser travada todos os dias. Todos nós temos em nós o pecado e precisamos constantemente nos reconciliar com Deus através do sacramento da reconciliação, que também é um sacramento de cura, se confessar, buscar o sacerdote e travar essa luta, ter o desejo disso. Nós, como espiritualidade carismática, de vivência do batismo no Espírito Santo, a nossa vida precisa ser conduzida pelo Espírito e não ser conduzida pela carne. É fácil de você distinguir o homem que decidiu se viver pelo Espírito. Às vezes você vai dizer assim para mim: mas as minhas atitudes, elas não
definem o meu caráter, mas as minhas atitudes, elas podem definir o tipo de cristão que eu sou. Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mesmo que a minha carne tenha o desejo de fazer o mal, eu vou mortificar a minha carne para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. E só assim eu vou poder saborear os frutos de uma vida no Espírito. É muito fácil, por exemplo, quando você diz assim: vem Espírito Santo, guia a minha vida, ilumina-me, conduze-me. E ser conduzido pelo Espírito é querer fazer a vontade de Deus. Eu queria fechar esse momento com vocês dizendo: o pecado habita em você, mas muito maior é aquele que habita em você pela ação do Espírito Santo do que o seu próprio pecado. Deus é muito maior. E Ele te dá força, Ele te dá fortaleza, Ele te dá retidão. O que é retidão? A reta intenção de fazer a vontade de Deus. Então que realmente nós possamos abrir o nosso coração a esse capítulo que fala dessa lei. Mas eu gostaria de reforçar nesse momento o homem velho que nós temos e o homem novo que também nós temos, a partir do encontro pessoal que nós tivemos com Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Espero que nessas poucas palavras o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Deus abençoe cada um de vocês. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.